Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Yuri e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as Composition APIs, a diferença da Composition API e da Option API. Se você não conhece o Vue, você talvez fique um pouco perdido nesse vídeo aqui, mas fique calmo, assista aí que daqui a um pouco tudo vai fazer sentido, tá bom? Quem conhece já o Vue vai absorver um pouquinho mais agora neste momento, tá? Então aqui assim, eu já deixei pronto um código bem simples, né? Eu só criei dois componentes, um componente chamado Composition e outro componente chamado Option, tá? E expus os dois componentes aqui na tela para ficar, acho que um pouco mais simples de explicar. E estou com os dois arquivos abertos aqui no VS Code lado a lado, tá? Então, esse aqui da direita está em Option API e esse aqui da esquerda está usando a Composition API, tá? Então, assim, só contextualizando um pouco mais, aqui na Option API, a gente trabalhava normalmente com o Vue 2, com o Vue 3 também, da suporte também funciona dessa forma aqui. Então ele vai ter um escopo de dados, componente em si, e os outros escopos vêm consecutivamente, né? Aqui no caso eu tenho só um escopo de computed, mas eu poderia ter um escopo de métodos, um escopo de filter e assim por diante, tá? E a gente utilizava assim, então primeiro declarava os dados, depois trabalhava com os computed, e no template é a mesma coisa, não mudou nada das Composition APIs para as Options APIs. A única coisa que mudou é dentro do escopo de script, tá legal? E aqui um código usando as Composition APIs. Eu deixei dessa forma aqui, pulei essa quantidade de linhas para a gente poder começar o template na mesma linha 17 aqui no caso, né? E poder ver a diferença de uma para outra. A Composition API agora eles usam uma syntax que economiza linhas de código, então a gente acaba digitando um pouco menos. Tá? Então aqui é um código bem simples que eu coloquei, tá? Então assim, ele vai pegar o nome de um aluno, eu não coloquei o nome do aluno aqui, então eu vou colocar aqui ó, um H3 nome aluno, tá? E vou colocar aqui também, que eu não coloquei, nome aluno, é o João. E esse H3 eu posso somente colar ele aqui sem problema. Então, Ctrl S salvando lá, Ctrl S salvando aqui. Tá lá, beleza. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu declarei o nome de um aluno, eu declarei a nota 1, a nota 2 e a média, ela seria uma propriedade computada. Então, de acordo com o que eu coloco a nota, ela vai surtindo efeito. Então, vamos supor, se o João tirar 10 e depois ele tirar 8, ele já calculou que a média é 9. Se depois ele tirar 7, já calculou que a média é de 8,5. Ou então, na primeira nota da prova, ele tirou 9. Tá? Então, os dois códigos funcionam da mesma forma, funcionam igualzinho. Então, na Composition API, aqui eu declarei o nome do aluno, a nota é a média e fica tudo dentro de um bloquinho só. Como aqui a gente está trabalhando com uma responsabilidade apenas, que é calcular uma média, não tem tanta diferença para a Composition APIs. Tem uma certa diferença na quantidade de linhas, mas não tem assim, tá mais organizado ou menos organizado. Porém, vamos colocar mais uma responsabilidade nesse código. Vamos imaginar que exista um aluno que seja bolsista e alunos que não sejam bolsistas. E o código vai calcular isso aí também. Então, vou colocar o código aqui. Legal. O que acontece aqui agora? Agora aqui a gente tem os dois códigos, tá? Que fazem a mesma coisa. No código da direita a gente está trabalhando com as Option APIs e o da esquerda com as Composition APIs. Tá? Agora entra um ponto bem interessante das Composition APIs. Vamos lá, deixa eu pegar aqui para fazer um desenho nessa parte. Então, assim, olhando essa ilustração você vai achar algo semelhante na documentação também, porque foi de lá que eu me basei para preparar isso aqui. Então, olhando aqui para essa figura, essa separação que a gente fez, fica um pouco mais claro a divisão aí das responsabilidades. Com a Composition API, a gente vê que eu tenho um bloco de lógica para calcular a média e um local ele vai ser exposto. Um bloco de lógica para calcular se o aluno é bolsista ou não e um bloco de código que é o que vai ser exposto na tela. E na Option APIs, essas lógicas acabam sendo um pouco mais divididas dentro do componente. Então, eu tenho 3 blocos responsáveis aí pelo cálculo de média, 3 blocos responsáveis pelo cálculo se o aluno é bolsista ou não.
Obviamente aqui é só um exemplo, né? É algo para ser didático, mas se você criar um projeto algum dia que acaba criando aqueles componentes muito inchados, um componente que tem muita responsabilidade dentro dele, provavelmente Option APIs ele vai acabar dificultando um pouquinho manter o código. E a Composition API veio com esse intuito, para facilitar a manutenção do código amanhã ou depois. Até mais, até o próximo vídeo.